Hora agora aqui da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, é o Theo Takar, que já está aqui com a gente para trazer aqui os destaques da agenda da Rosa Riscala. Meu querido, muito bom dia para você, Theo. Conta aí para a gente, porque olha, no final de semana, de novo, né, estresse e caos nessa região do Oriente Médio. Bom dia, Theo. Semana foi quente por lá. Bom dia, Débora. O mercado inicia a semana aí com essa reviravolta no cenário político, com o petróleo voltando a subir com força diante aí da fragilidade dos acordos de cessar-fogo no Oriente Médio. Depois da surpresa positiva de sexta-feira, com a reabertura do Estreito de Hormuz pelo Irã, o que se viu aí ao longo do fim de semana foi menos um avanço diplomático, né, e muito mais aí um jogo de pressões cruzadas, com sinais claros de que o acordo comemorado pelo mercado está longe de se sustentar, né? A primeira fissura desse acordo aconteceu ainda na sexta-feira, né? A abertura de Hormuz ela veio acompanhada da decisão dos Estados Unidos de manter o bloqueio naval aos portos iranianos, ou seja, não chegou a ocorrer aí uma normalização de fato no fluxo de navios pelo estreito. No sábado, o Irã voltou atrás e aí anunciou um novo fechamento do estreito, deixando claro que não aceitaria manter a rota aberta enquanto o bloqueio americano continuasse em vigor. A resposta dos ayatolás foi direta, né? É impossível que outros países passem pelo estreito enquanto nós não podemos, né? Disseram em comunicado. A partir daí, o que se viu foi uma rápida deterioração do ambiente, com relatos de disparos contra embarcações, interrupção do tráfego e retorno àquele status de restrição da principal rota de energia do mundo. O Donald Trump, né, acusou o Irã de violar o cessar-fogo de 2 semanas, que se encerra amanhã, inclusive, né? Anunciou a apreensão de um navio iraniano em operação militar e voltou aí a ameaçar os ataques diretos à infraestrutura do país, caso o governo de Teherã não aceite os termos americanos. Do lado iraniano, né, o governo respondeu classificando aí o bloqueio dos Estados Unidos como ilegal e uma violação da trégua, enquanto negava aí oficialmente uma nova rodada de negociações, apesar dos sinais desencontrados aí de que um novo encontro no Paquistão possa acontecer aí nos próximos dias. Em paralelo a tudo isso, Israel voltou a bombardear o sul do Líbano, né, quebrando aquela trégua de 10 dias. Em resumo, esse equilíbrio instável aí torna qualquer trégua extremamente vulnerável, com ambos os lados aí sinalizando prontidão para retomar o conflito a qualquer momento, né? Mais do que a escalada em si, o que muda para o mercado é a quebra da narrativa aí de um possível acordo rápido que tinha sido construído na sexta-feira. Diante desse novo cenário, né, os mercados devem iniciar a semana aí devolvendo boa parte dos ganhos de sexta-feira, enquanto o petróleo do tipo Brent já avança aí cerca de 5% na casa dos US$ 94 o barril, Débora. Pois é, e como que fica a agenda dos mercados para essa semana, Theo, em meio, né, aos novos desdobramentos dessa guerra durante o fim de semana? Temos uma agenda importante de indicadores lá fora nessa semana, né, com o feriado amanhã aqui no Brasil, mas o fato é que as preocupações sobre a guerra tendem a determinar aí a dinâmica dos mercados, com os dados ficando em segundo plano. Na madrugada de hoje, a China anunciou a sua decisão de política monetária, mantendo as taxas de referência, as LPRs, de 1 ano em 3% e a de 5 anos em 3,5%, né, conforme já era esperado pelos economistas, né. Os juros chineses eles permanecem nesses níveis aí desde maio do ano passado. Na quarta-feira, teremos a decisão de juros na Turquia e na sexta é a vez do Banco Central da Rússia definir as taxas por lá. Nos Estados Unidos, a semana ganha atração na terça-feira e com a audiência no Congresso sobre a nomeação do Kevin Warsh para a presidência do Fed, enquanto pode um evento aí que pode oferecer pistas, né, importantes sobre como vai ser a condução de Warsh aí à frente do BC americano. Também amanhã por lá saem os dados de vendas no varejo de março, que é um dado chave aí para calibrar a leitura sobre a resiliência do consumo, e por tabela, né, sobre o espaço para ajustes aí na política monetária do Fed. Ao longo da semana teremos divulgação das prévias dos PMIs de abril, né, mostrando aí como está a atividade econômica em diversos países da Europa, dos Estados Unidos e na Ásia, após aí o impacto, né, da alta do petróleo provocado pela guerra. Na quarta, tem dado de inflação consumidor no Reino Unido, que é uma das economias aí mais sensíveis ao choque do petróleo. Ainda no meio da semana, teremos os dados de estoques de petróleo nos Estados Unidos, que devem ser acompanhados de perto, evidentemente, aí em meio a essa volatilidade recente da commodity e essa incerteza aí sobre o fluxo global de oferta de petróleo. Na sexta-feira, saem as vendas no varejo do Reino Unido e os índices de sentimento do consumidor americano da Universidade de Michigan, aí com um potencial impacto sobre as expectativas de consumo e de inflação.
E como sempre, né, também teremos aqueles discursos de dirigentes do Fed e do BCE, o Banco Central Europeu, aí ao longo da semana, ajudando a calibrar as apostas do mercado para os juros tanto nos Estados Unidos como na Europa, Débora. Pois é, Pel, mas você ainda não falou como é que fica também a temporada de balanços, né, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Porque temos feriado de Tiradentes aí no meio de tudo, né? Em Wall Street, o mercado deve acompanhar com atenção os balanços das Big Techs, né? Teremos na quarta-feira o resultado da Tesla e da IBM. E na quinta, o foco estará nos números da Intel. Aqui no Brasil, né, a ponte do feriado de Tiradentes nessa terça-feira reduz a liquidez dos mercados hoje, né, e deixa a agenda concentrada aí mais para o final da semana. Hoje, né, os únicos destaques são o Boletim Focus, né, que inclusive você acabou de detalhar, e os dados semanais da balança comercial, que saem às 3 da tarde. Na quarta-feira, teremos aí os números semanais do fluxo cambial. E na sexta, o Banco Central divulga as estatísticas de setor externo de março, com as informações sobre o balanço de pagamentos e o investimento direto no país, o IDP, que ajudam aí a calibrar a leitura, né, sobre o fluxo de capitais para o país. Apesar do feriado, a agenda política deve ser bem agitada em Brasília, né? A expectativa de que a equipe econômica anuncie nessa semana o pacote de medidas aí para conter o endividamento das famílias e das empresas aí, com foco principalmente em pequenos e médios negócios, além de iniciativas de crédito para o setor produtivo. A expectativa é que esse anúncio possa ocorrer a partir da quarta-feira, com o retorno do presidente Lula a Brasília aí após uma agenda no exterior. Na Câmara, né, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, pode votar na quarta-feira a admissibilidade da PEC que trata do fim da escala 6 por 1, aí um tema que tem ganhado tração política e que expõe divergências entre legislativo e executivo. O governo é contra a tramitação da medida em formato de emenda constitucional e defende, né, que o Congresso analise o projeto de lei que foi enviado pelo Executivo, enquanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, sinaliza aí o apoio ao avanço da PEC nessa disputa pelo protagonismo, né, sobre esse tema aí que é delicado para os trabalhadores. Caso a admissibilidade da PEC seja aprovada, né, pelo CCJ, o texto vai seguir para a comissão especial, onde o mérito vai ser discutido, em um processo aí que deve se estender nas próximas semanas, como prioridade da agenda política, numa tentativa aí de votar esse assunto delicado antes das eleições de outubro, Débora.